Quem puder, aplaude o nome de Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir pregar não, gente. Tá muito forte a graça de Deus. Meu Deus, já tem 3 jovens aqui que Jesus me direcionou, mas eu não vou orar agora não. Preciso falar o que Deus tem para falar aqui. A gente vai ministrar muita coisa aqui ainda essa noite. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero que vocês abrem no livro de Atos, capítulo 9. Uma palavra que eu não tinha palavra ainda até 00:40 de ontem. E Jesus, ele gosta de brincar comigo, porque o Mateus me chamou. Eu falei assim, Deus, me dá a palavra antes. Aí ele tava com a palavra e ele falou. Aí 00:40 ele falou, graças a Deus, que bom que ele falou. E Atos 9, versículo 3. Eu quero falar com os anônimos aqui nessa noite. Você é anônima? Todo mundo aqui é conhecido, famoso? Gente, todo mundo aqui tem mais de 1 milhão de seguidores? Sério? Sério? Gente, marca o meu arroba porque eu tô precisando. A gente vive tanto nessa vibe, né, de arroba, de curtidas, de impressões, de que eu tenho que ter vários... Ó, teve uma época da minha vida que se minha foto tivesse menos de 100 curtidas, eu achava que eu não tava legal. Não é? A nossa meta não é assim? Se a foto fica menos de 100, gente, não acaba com a gente. Ou é só com nós mulheres? Ou vocês não têm isso? Só que tem hora que 100 é muita coisa. Não é, gente? Ou não? Depende da foto, né? Só que Jesus, ele quer desmistificar isso com a gente. Você não precisa de curtida, você não precisa de seguidores, você precisa ter Jesus enraizado dentro da sua alma. Seguidor não te leva para o céu, curtida não te leva para o céu. Gente, eu fiquei sabendo que a Isadora Pompeu, ela tentou tirar a vida dela no passado. E eu falei, nossa, e a gente vive numa geração, o nosso emocional vive abalado. Eu falei, nossa, a Isadora Pompeu é uma menina tão bonita, tão usada por Deus. E Jesus falou assim comigo, Ágata, nós não estamos impossibilitados de passar por nada deste mundo. Mas nós temos um amigo que vai nos ajudar a passar essas coisas. E eu quero te falar algo, Jesus, ele está segurando na sua mão hoje para você passar todas as suas dificuldades com ele. Tem hora que a gente não enxerga Jesus, mas Jesus está falando assim, você não precisa enxergar, você só precisa crer que eu estou. Você não precisa enxergar, você só precisa crer que eu estou. Jesus está falando aqui hoje, eu estou, e você fala, Jesus, eu não estou vendo, nada muda na minha vida. Só que Jesus está falando, a mudança vai começar a acontecer quando você começar a acreditar. A mudança vai começar a acontecer quando você começar a acreditar. E por nossa falta de idade, às vezes falta fé. Por nossa falta de idade, às vezes falta fé. Então a geração anônima está aqui comigo. A geração que vai ser levantada por Jesus. Nós vamos aprender aqui nessa palavra. Atos 9. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, aonde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Havia onde? Em Damasco um discípulo chamado como? Chamado como? Eu quero que você diga seu nome agora. Havia em Mogi das Cruzes uma discípula chamada Ágata e você fala seu nome, que eu não sei.
Vamos falar todo mundo junto? Vamos repetir. Havia em Mogi das Cruzes uma discípula chamada Ágata. E você fala seu nome. Pode falar o nome de vocês, gente. Todo mundo tá com vergonha? Meu Deus. Vocês vão fazer parte da Bíblia hoje, vocês estão entendendo? Havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que ele vem fazendo ao teu povo. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos em teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vai, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Sabe o que Jesus está falando para a gente? O cenário está totalmente favorável. Só precisa que você vá. O cenário está totalmente favorável, assim está dizendo o Senhor. Só precisa que você vá. Ali, todo mundo fala da conversão de Paulo, da conversão de Saulo. Só que Jesus, ele falou muito forte comigo a questão de Ananias. Ananias, ele ficou morrendo de medo de prender Paulo. Paulo tinha autorização para matar, para prender, para fazer o que quisesse com os cristãos. E como Deus vai chamar você para prender alguém que tem tanta autoridade? Como Deus vai chamar vocês para prender alguém que tem bastante autoridade, alguém que é bastante temível? Só que nada e nem ninguém pode superar o que nosso Deus faz. E quando Ele escolhe, Ele escolhe. E não tem autoridade, não tem autarquia, não tem ninguém que não vai fazer que você cumpra o seu chamado. E Jesus falou comigo assim: Ágata, a geração de hoje está refém do medo. A geração de hoje está refém daquilo que eles ouvem. Eu quero falar com você agora. Se você coloca uma roupa, você pergunta um conselho para alguém, para sua amiga. Se ela falar: não, amiga, eu quero que você troca, eu quero que você fica. Vocês trocam ou vocês ficam? Ficam? Quem fica? Glória a Deus. Eu preciso da geração que fica aqui com a roupa. Eu preciso da geração que fica com a opinião sobre Jesus. Eu preciso da geração que fica com a opinião sobre Jesus. Eu preciso da geração que não vai sentar na rodinha dos amigos, que não vai ser influenciada. Eu preciso da geração que fala: Jesus, eu fico com a sua opinião. Jesus, eu fico com aquilo que o Senhor tem. Gente, a gente troca Jesus às vezes muito fácil. E eu não estou falando que vocês trocam, eu estou falando o que eu vejo lá fora. O que eu vejo depois do culto de segunda-feira à noite. O que eu vejo depois do meu culto de domingo na minha igreja. Não estou falando só dos jovens. Não estou falando só. Muitas pessoas que têm cargo, que têm nome, que têm título, só exercem o ministério aqui. E Jesus está falando: eu quero que vocês vivam algo novo no ministério de vocês. Eu quero romper algo novo no ministério de vocês. Ananias ficou com medo. Como que eu vou prender Saulo? Como que eu vou orar por Saulo? Só que Jesus disse: Ananias, vai. Ananias, vai. Quero perguntar uma coisa para você aqui nessa noite. Você consegue obedecer a voz de Deus? Você consegue obedecer a voz de Deus? Ai, Ágata, eu não sei orar direito. Ágata, eu acho que só meu pastor ouve a voz de Deus. Eu ainda não ouço. Só que às vezes a gente não vai ouvir a voz de Deus assim. Às vezes Deus vai usar alguém para falar com você. Às vezes Deus vai usar uma música para falar com você. Tem hora que o nosso coração está assim: nossa, é Jesus falando, é Jesus falando. Aí daqui a pouco vem aquele negócio na nossa cabeça. Ai, eu acho que é coisa da minha cabeça.
Ai, eu acho que é coisa da minha cabeça. Ai, eu sou tão assim. Como que Jesus vai falar comigo? Jesus, ele está falando para mim nessa noite que ele vai começar a trazer à tona, a trazer tudo aquilo que ele prometeu na sua vida. Porque nesse ano de 2021 você não vai viver o ano igual você viveu em 2020. Você vai viver um ano de avanço, um ano de grandeza, um ano que Jesus vai te tirar do anonimato e vai te levantar igual Ananias, porque você não teve medo, porque você não ficou refém do medo, porque você não ficou refém da adversidade. Gente, sabe uma coisa? Amém, Jesus. É tempo de vocês, Jesus está falando aqui, praticarem tudo aquilo que vocês têm ouvido dele. Porque Jesus, ele fala para mim que ele só tem amigos aqui. Jesus, ele fala para mim que ele só tem amigos mais chegados que irmãos aqui nessa noite. Jesus, ele ministra para mim que tem jovens aqui que vai ser... sabe o David Leonardo? Vai reunir estádios maiores que ele. Sabe a Camila Barros? Pense em alguém aí que vocês gostam, Gabriela Rocha, Isadora Pompeu, vai ser maior que eles. E Jesus está falando aqui para vocês como amigo, comecem a praticar aquilo que eu estou ministrando no coração de vocês todos os dias. Comecem a praticar aquilo que eu chamei vocês para fazer. Agatha, mas não ligam para mim por causa da minha aparência. Jesus, ele não olha para a aparência, ele te escolheu porque você é filha dele, você é herança dele. E às vezes é muito difícil prosseguir nesse caminho. O inimigo, ele vem com pratos, ele vem com ciladas. Só que Jesus, ele está falando para mim nessa noite que ele está começando a destronar o inimigo. Eu comecei a orar aqui, Jesus, ele falava comigo sobre depressão, sobre suicídio. E se você estava assim com algum sentimento, hoje Jesus, ele quer te limpar. Porque Ananias, você foi chamada para libertar Saulo. Ananias, você foi chamada para libertar uma geração. Ananias, você foi chamada para romper. Aleluia! Você foi chamada para romper, assim diz o Senhor. O medo, ele impossibilita a gente de avançar. Eu já fui parada pelo medo várias vezes e ainda sou. Só que, quando as pessoas tentam imprimir algo em mim, Agatha, você não pode. Agatha, você não consegue. Jesus, ele olha para mim e fala, filha, eu te escolhi. Filha, eu te chamei. Filha, não olha as acusações. Porque eu sou filha de pastor. E todo mundo fala, nossa, filha de pastor é chato, né? Você sempre tem que ser o perfeito, você não pode fazer nada. Você... Nossa. Só que eu não acho chato, gente. Pra mim é normal, porque Jesus é um estilo de vida. Você sendo filho de pastor, eu não sinto, né? Tem hora que a gente fala, eu só vou seguir esse cargo se eu for filha daquilo, é que eu não sou filha do presbítero. Só que Jesus está falando, eu sou um estilo de vida. Você sendo ou não sendo, eu quero que você viva esse estilo. E eu quero comentar um pouco sobre a personalidade de Ananias. Deus falou comigo sobre a personalidade de Ananias. Ele falava assim, Agatha, vamos ver. Aí Jesus falou assim, uma pessoa que era meu discípulo. Aí eu grifei a palavra discípulo. Uma pessoa que quando eu falei Ananias, ele falou, eis-me aqui, Senhor. Então ele era discípulo, ouvinte da voz de Deus. Se ele falou eis-me aqui, ele era ouvinte. Só que quando eu chamei ele para viver o destravar, o próximo passo, o próximo nível, ele travou. Jesus está falando para você, até quando você vai ficar delimitando o próximo passo que ele tem para sua vida? Até quando você vai ficar parado nesse próximo passo? Jesus está falando, eu estou te chamando para dar o próximo passo. Até quando você vai ficar aí parado? Até quando você vai ficar aí, meu Deus, vai cair do céu? Só que Jesus está falando, eu preciso de pessoas com iniciativa. Uma geração com iniciativa. Uma geração que vai avançar e vai ir para o próximo passo.
Sabe por quê, gente? Porque é muito difícil. Você chegar lá nos seus 30 anos, você fala, nossa, parece que eu tô aquela menina de 15, 20, 23, 22. Parece que nada mudou. Só que Jesus está falando, você vai viver o melhor ano da sua vida. Você vai viver o melhor despertar da sua vida. Sabe que Jesus me mostra agora um despertador? E esse despertador está despertando muito alto. E Jesus está despertando tudo aquilo que Ele depositou na vida de vocês na noite de hoje. Jesus está despertando tudo aquilo que Ele depositou. Porque nada mais vai ficar parado na sua vida. Nada mais. Você vai falar, Agatha, mas eu só tenho 15, 16, 18, 20. Maria tinha 12 anos quando ela foi mãe de Jesus. Não importa a sua idade, não importa o que você tem, não importa a sua profissão, se você está empregado ou desempregado. Jesus está falando da disponibilidade e Ele quer achar jovens disponíveis aqui nessa noite. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 36, Maria diz assim: e aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Maria recebeu o anjo ali. E um diálogo, o anjo falando que ela ia ser a mãe do Messias. Aí ela conversou com o anjo. E do nada ela falou assim, do nada não. Nada não. Ela falou, amém, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Em algumas versões fala, que aconteça comigo tudo que a tua palavra diz. Você já orou pedindo ao Senhor, Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito sobre mim? Você já orou para Deus falando, Deus, que aconteça comigo tudo que o céu disse sobre mim? Sabe quando a gente faz essa oração? Nunca. Sendo franca. Porque eu não fazia essa oração. Eu tenho vou fazer 23 anos. Fiz essa oração com 21. Graças a Deus, Deus me despertou. Sabe por quê? Porque a gente tem medo das coisas do céu. Você vai falar, não, Agatha, eu não tenho medo, você é louco, eu quero viver. Só que Jesus está falando, você tem medo sim, porque na hora que eu quis colocar na sua mão, você não quis pegar. E Jesus está falando, eu estou levantando uma geração que eu vou depositar coisas na mão e vão pegar. Eu estou falando de uma geração que eu vou depositar tudo e vão pegar. E eu convido vocês a falar, Jesus, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Jesus, que aconteça comigo tudo que a tua palavra diz. Muitas das vezes a gente espera um incentivo de alguém. A gente espera um apoio de alguém. A gente espera palavras de apoio de amigos íntimos, de pessoas. Só que Jesus está falando, enquanto você está esperando esse apoio, você não vai viver aquilo que eu tenho para você viver. Porque o apoio que eu tenho nos céus é maior do que qualquer pessoa dessa terra. Sabe o que Jesus está falando? Coloca a tua confiança em mim do jeito que você colocou quando você veio aqui na frente e levantou a mão para aceitar meu nome. Que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Jesus está falando assim, Agatha, tem jovens aqui que eu estou ativando para viver algo maior, algo melhor, algo que você nunca viveu, algo que você nunca sentiu, algo que Jesus está te chamando nesse dia, nesse mês de fevereiro, para você viver algo que você ainda não experimentou. Agatha, mas eu já experimentei tanta coisa legal dia de sexta-feira aqui na minha igreja. Já experimentei tanta coisa legal aqui nas segundas-feiras. Eu não duvido disso. Só que Jesus está falando, eu tenho algo maior para você. Dentro da presença, profissionalmente, sentimentalmente, familiar, todas as áreas. Uma coisa que eu sempre aconselho a jovens da vida sentimental. E a gente fica falando assim, Deus, quando for pra mim, o Senhor me fala. Aí Jesus fala. Aí, vocês já viram aqueles memes? Tá escrito lá, não é pra você. Aí a gente fala, isso é coisa do inimigo. É o inimigo que tá falando. Não é o capeta, porque eu gosto dele. A gente conversa todo dia, como que não é? E
engraçado que, às vezes, nós temos escolhas erradas. Em todas as áreas, não só sentimentalmente. Jesus, Ele está ativando escolhas certas na sua vida na noite de hoje. Na minha e na sua vida. Jesus está falando, filha, as pessoas que vão se aproximar de você vão ter que passar pela minha peneira, sabe? Se for legal, amém. Se não for legal, descarta. Porque Jesus não vai colocar ninguém no seu caminho que vai te impedir de fazer a obra dele. Jesus não vai colocar ninguém no seu lado, seja amigo, seja alguém que te impeça de viver aquilo que ele tem para viver. Jesus, Ele quer que vocês entendam. E vocês já sabem que para fazer o nosso ministério ser melhor, a nossa vida ser melhor, nós precisamos ter um hábito com Jesus. Ai, Agatha, mas quando eu começo a ler a Bíblia é muito chato, eu durmo. Gente, vocês não ficam no celular? Eu fiz curso de espanhol, então eu falei assim, nossa, eu vou baixar uma Bíblia bilíngue. Que aí eu treino a minha outra língua e leio a Bíblia. Jesus, Ele dá estratégia pra gente. Ai, Agatha, mas ler eu não gosto de ler. Gente, agora tem uns aplicativos que você coloca lá e ele lê em PDF, ele lê a Bíblia. Aí você fala assim, nossa, eu não gosto de nada. Aí Jesus tá falando assim, também não dá, né? Não gostar de nada também não dá. Sabe aquela geração, eu não gosto de nada? Eu não gosto da parede preta, eu não gosto da luz apagada, eu não gosto da luz acesa. E Jesus está no céu perguntando, e você gosta do quê? Né? Tem hora quando a gente é adolescente, é muito assim, sua mãe fala, você quer jantar essa comida? Ah, não, mãe. Minha irmã era assim, não comia ovo por nada. Nossa, não podia ver ovo. E eu sou apaixonada por ovo. Aí eu falei assim, Giovana, aí hoje ela paga com a língua, que agora ela tá fazendo uma dieta que come ovo. Falou que ama agora. É assim com Jesus. Tudo aquilo que você fala, eu não gosto de pregar, eu não gosto de cantar, Jesus está falando, você vai gostar sim. Porque é isso que eu depositei na sua vida. Ah, Deus, eu não gosto. Ah, Jesus, eu não gosto de abraçar. Jesus está falando, vai ter que abraçar. Gente, tem pessoas que não gostam de abraço, né? Eu já vi várias. Nossa, eu gosto, eu quero que acabe logo esse corona, pelo amor do Senhor, não vejo a hora disso acabar. Tipo, tem que ficar 10 metros de distância, 5 metros de distância, né? Ah, não dá não, gente. Não dá não. Ainda mais pra gente que faz a obra de Deus, né? Tem hora que eu quero orar assim, aí eu falo, meu Deus, o corona. Eu falo, não, já foi queimado pelo sangue do fogo de Jesus. Sabe o que Jesus está falando? Não vai ter doença, não vai ter empecilhos que vai te fazer parar neste ano de 2021. Jesus fala comigo que teve muitos jovens aqui que ficou no banco de reserva. Sabe o medo? Na hora que Jesus queria te pôr em campo, você estava lá. E hoje Jesus está tirando todo mundo de reserva e está pondo no campo para jogar, viu, gente? Hoje Jesus está falando, eu quero ver todo mundo fazendo aquilo que eu chamei vocês para fazer. E não vai ser nada forçado, não. Porque Jesus, Ele vai tirar o seu medo. Jesus, Ele vai tirar a sua limitação. Antes eu era uma pessoa muito quieta, quando eu tinha meus 12, 10 anos. Se eu ouvisse essa palavra que eu estou falando hoje, nem eu ia acreditar, ia falar. Tem hora que a gente faz assim, Só que tudo que a gente não acredita, Deus faz a gente viver. Tudo aquilo que a gente não acredita, quando jovem, na cidade de vocês, Jesus faz a gente viver. Jesus está falando, tudo aquilo que vocês estão achando que é impossível, tudo aquilo que vocês estão achando que é difícil, tudo aquilo que vocês estão achando que não vão viver, Jesus está falando para vocês, vocês vão viver. Ah, Deus, mas eu não tenho dinheiro para fazer a faculdade que eu quero. Ah, Deus, meus pais não podem me ajudar. Só que Jesus está falando, você tem um pai que é dono do ouro e da prata. Então começa a praticar a sua fé, que você vai começar a viver aquilo que você nunca viveu. Começa a praticar a sua fé para viver aquilo que você nunca viveu. Com 9 anos de idade, Deus prometeu minha faculdade. Com 9 anos. E eu nem sabia o que ia ser naquela época, mas Ele sabia. E, gente do céu, eu estava longe de fazer faculdade naquela época lá.
A gente não tinha condicionador, a gente usava o shampoo de condicionador, o shampoo, nossa, ficava aquela coisa, né? Meu cabelo era lindo, ficava mais lindo ainda. E quando eu cheguei com meus 17 anos de idade, eu falei, e aí, Jesus, e a promessa agora, né? Já que o Senhor falou, eu sou louca, eu gosto de acreditar nas coisas que Ele fala. Aí eu fiz Enem, graças a Deus, entrei na faculdade de Direito. Aí, quando chegou um semestre, eu já tinha uma bolsa parcial, mas a coisa estava ficando pesada, porque quando vai acabando a faculdade de Direito, o negócio tá ficando... Você quer fazer Direito, mas quer fazer errado. Aí, chegou uma mensagem lá do Ministério da Educação, parabéns, você ganhou uma bolsa integral. Eu falei, meu Deus, quando Jesus promete, gente, até no último semestre, até você quase acabando, Ele te faz viver aquilo que Ele prometeu. E eu não estou falando isso para falar, nossa, ela é advogada, não. Eu estou falando isso para falar o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de vocês. Eu estou falando para vocês que eu não podia nada, eu não tinha condição, mas o meu pai tinha. Eu estou falando para vocês de um pai que Ele não vê a sua carteira, que Ele não vê a tua fala, Ele não vê nada. Ele só vê um coração disposto, um coração sincero, que quer acreditar naquilo que Ele tem para vocês. E Jesus está falando com vocês, voltem a acreditar naquilo que eu tenho para a vida de vocês. Jesus está falando, volte a acreditar naquilo que eu depositei na vida de vocês. Vocês podem estar falando, nossa, ela fala isso porque ela já está velha. Não, não estou velha. Ela fala isso porque... Sabe por que eu falo isso? Porque eu entendi que com Jesus eu sou mais. Porque eu entendi que quando Jesus está comigo, a gente passa por aflições, a gente passa por tristeza. Mas, deixa eu te perguntar, quem aqui já dormiu chorando? Eu já. Várias vezes. Nossa. Mas vocês não acordam bem? Ou só eu que acordo? Você dorme, gente, do nada no outro dia já estava bem normal, né? Aí você me pergunta, quem que faz isso? Né? Quem que faz isso? Quem que faz você dormir mal e acordar bem? Jesus. E da mesma forma que você vai dormir mal e acorda bem, Ele está falando, eu vou te levantar no seu ministério, eu vou te levantar em todas as áreas da sua vida. Eu vou fazer você sair do anonimato, igual Ananias, e vou te usar para falar com pessoas, para destravar. Jesus, ele está cansado daquela geração que fala, vai Deus, eu estou com medo. Ai Deus, eu tenho medo. Jesus está falando nessa noite, não precisa ter medo. Só precisa crer e confiar naquilo que eu posso fazer. Tem hora que é difícil. A vida do jovem cristão não é fácil não, gente. Nossa, eu já tive vontade, meu Deus, de parar várias vezes. Só que quando vinha a vontade de parar, vinha aquela chama dentro de mim. Um negócio que não me... Nossa. Jesus está falando. Eu estou reativando chamas de coração aqui nessa noite. Eu estou reativando chamas de pessoas aqui nessa noite. Eu estou reativando chamas. Gente, nossa, depois eu falo o que eu tenho para falar para vocês. Eu estou reativando chamas, eu estou reativando propósitos. Jesus fala, eu estou dando voz de destino, eu estou dando voz de avanço. Sabe o que eu vejo? Sabe aquele start, escrito start? E eu vejo a gente lá junto. Vamos ver quem ganha a corrida. Vamos ver quem vai mais veloz para o propósito. Jesus está falando isso. Vamos ver quem vai mais veloz. E não importa se você vai devagar ou se você vai correndo. Importa você chegar lá no fim com a meta concluída. Importa você chegar lá no fim e falar, Jesus, eu consegui. Jesus, eu fiz o que o Senhor quis que eu fizesse. Jesus, eu rompi o meu medo. Jesus, eu fiz o que o Senhor quis que eu fizesse. Eu vejo Jesus lá no final esperando a gente. Eu vejo Jesus lá falando, vem Ágata. E eu toda assim, Jesus, pode ir? Sabe o que Jesus está falando? Chegou a hora de vocês ir. Chegou a hora de vocês avançar. Ananias, eu te escolhi nessa cidade de Mogi das Cruzes. Eu te escolhi nessa cidade para vocês avançar, para vocês ir, para vocês romper. Dentro desse cenário que você está vivendo,
É aí que Jesus quer te usar. Dentro desse cenário, que você fala, ai, Agatha, não, eu só vim aqui dia de segunda porque é legal, porque eu sou amiga do Mateus, porque a gente conversa. Você está falando, não tem essa de amizade, é eu que te trago. É eu que te trago aqui para você começar a ouvir e exercitar a fé.